Em 10 anos, uma bruxa maluca, um cavaleiro maluco, uma maga maluca, uma furry maluca e um lanceiro maluco irão se juntar para destruir um reinado inteiro. E ele, o nosso humano, estará aqui para impedir isto. Ele terá de se tornar o patrono de todos estes vilões maluquinhos aqui, ó, que estão predestinados a destruir tudo. Mas como? Você me pergunta? É exatamente esta mesma pergunta a qual o nosso humano se faz também. E eu, Arquimono, segundo os terceiros quartos, estou aqui para responder isso daqui, porra. Seu nome, o nome do manhwa, repito, o nome do manhwa se chama I Became the Patron of Villains, ou em PTBR, eu me tornei o patrono dos vilões. E eu vou ter de repetir, né? Porque sempre aparece alguém perguntando o nome dos manhwas. É a Become Patron Villains, of Villains. Então já vai se apressando aí, vai colocando o seu dedo no like, já vai se inscrevendo, porque sim, eu boto os nomes de todos os manhwas nas intro, vocês que não veem. Desculpa. É aqui, já vai se ajeitando aí na sua cama, cadeira, sofá, beba uma água, tá ligado? E vamos de recap aqui. Vambora. Este daqui é o nosso mano Alan, um simplório CLT médio que trabalhava 30 por 0 de domingo a domingo e o seu pagamento para tanto trabalho foi de Vasco. Ele reencarnou dentro do seu jogo favorito. Por sorte, ele se tornou um nobre neste mundo, que aproveitava de todos os ângulos mais brabos de todos os tempos e até na hora do banho, tá ligado? Ele nem precisava se lavar não, pois as suas lindas morenas empregadas estavam lá, tá ligado? E de fato, tudo isso aqui era uma vidona. E era bom, era perfeito. Porém, entretanto, e todavia, para o seu desespero, ele reencarnou em um mundo psicodélico. Psicdélia, ou o nome deste jogo em si a qual ele reencarnou. Um simples jogo de RPG de turnos, onde a fúria, a ganância, a preguiça, o orgulho e a obsessão. Um mundo onde o reino, a nobreza e as cidades, basicamente tudo irá desaparecer por estes 5 pecados capitais. Entre a nobreza existe uma certa família chamada Palácio, onde o filho mais velho é o rei das do jobs e o segundo filho mais velho é o rei de produtos ilícitos recreativos. Tive que dar um embromeixo aqui pra não falar drogas. E bem, neste mesmo jogo, uma de suas missões é de investigar este mesmo reino aristocrático aqui, a Casa dos Palácios no caso. E aqui estará ele se perguntando se este mundo está de brinquedo, em prantos, falando em voz alta que a Casa Palácio é a primeira a ser atacada pelos 5 pecados capitais. E ele reencarnou como o filho mais novo da Casa Palácio, o Alan Palácio. E ele também, o meu tipo de protagonista preferido, era um vilãozinho lixoso de terceira categoria, porra. Meu mano Rufus tá fazendo escola, tá? Em sua cama, em posição de Rigos Mortis, ele implorava com todas as suas... Nem sei o que Rigos Mortis significa, velho. Ele implorava com todas as suas forças para se tornar um CLT médio novamente. Olha o desespero do nosso mano. Em lágrimas já, se perguntando do que adianta viver no luxo se irá morrer em 10 anos. E eu preferiria e muito viver por 10 anos de luxo, tá? Rompendo aquela fula lá em duas, falando em voz alta que iria remover o que tornou este mundo em um caos. E aqui que a verdadeira história do nosso querido vilãozinho começa, decidido mudar o destino deste mundo para poder viver uma pacata e tranquila vidinha. 2 meses depois, ele ouviu que foram resgatados os órfãos de certo orfanato. O Evan, o seu cavaleiro, que veio aqui pessoalmente lhe informar que deixou o cuidado do orfanato para uma garota chamada Yutia. O nosso mano, por sua vez, respondia que ele era bem habilidoso, assinando de leve com essa cabeça, o que levava o Evan a se aproximar e perguntar se ele estava sendo elogiado, já que não conseguia dizer isto baseado em sua expressão facial. Mudando de assunto e com um sorriso super forçado lá, o Alan comentava que esperava que ele e o Evan trabalhassem bastante juntos ao seu lado. E bem, esta sua expressão cria e calculista que deve ter sido por meio de sua possessão neste mundo, já que o antigo dono deste corpo era bem mais expressivo. Este mesmo rapaz envergonhado aí é chamado de Evans e é um personagem raro deste jogo, isto porque ele é sempre honesto e leal, mesmo em meio a traições e tal. O Evans chamava a atenção do Alan e perguntava se o nome daquela garota era Yutia, pensativo comentando que poderia ver o porquê disso também, com um certo olhar comentando que mesmo com seus olhos, que trabalhou por um tempo como mercenário, conseguiu ver que ela não era uma garota normal. No dia que ele chegou naquele suposto
suposto orfanato e presenciou toda aquela situação terrível, ele foi capaz de ver que essa garota chamada Yuchi era forte o suficiente para ele próprio não entender os motivos dela estar presa ali. Com isto, perguntava o porquê dele não ter trago ela para cá, já que ela era bem forte e seria bastante útil ter ela ao seu lado, e o nosso mano respondia que, de certo modo, ele estava certo. No entanto, deixar ela por lá fazia parte do seu plano. A garota chamada Yuchi Blood, uma não humana que assinou um contrato com uma entidade de outro mundo para obter poder. Em questão de anos, ela irá se tornar o apóstolo da fúria, tirando a vida de centenas de milhares de pessoas. Porém, entretanto e todavia, ele poderá impedir isto se ela crescer em paz, e este assunto aqui já estava resolvido por hora. Em relação da pergunta do Eva a respeito de trazer a Yuchi para cá, era um não. No entanto, tinha de inventar uma desculpa para não trazê-la para cá. Ele só não podia falar que não queria uma maluca ao seu lado, mas ele botava sua marra de crio e calculista lá, falando para o Evan que ainda não era a hora. Essas falas deixavam o Evan confusa. Enquanto ele estava lá pensativa, o nosso mano pedia para que ele garantisse que ninguém mais falasse sobre isto e investigasse o dinheiro no orfanato. Antes que o Evan se retirasse, o nosso mano pedia para que ele entregasse aquela carta para Yuchi também, pegando o Evan de surpresa ao ver que esta era uma carta que iria deixar ela bem mais tranquila. Por fim, vimos o Evan saindo da casa palácio a cavalo. Enquanto via ele partir, o nosso mano comentava que mesmo não sabendo se aquilo irá deixar ela mais tranquila ou não, era bem melhor do que não fazer nada. E bem, o real propósito desta carta é para usar uma frase que ele próprio já ouviu dezenas de vezes dentro de um jogo: a agonia das trevas, impassividade da luz pertence à queda. Frase esta que sempre aparece durante a história do pecado da fúria. Esta frase sempre aparecia no jogo, como uma tentativa para acalmar a fúria da Yuchi, mas era tarde demais. No jogo, todas as tentativas eram falhas e uma luta começava. Porém, agora pode não ser tarde demais, por isso que ele fez o mesmo uso de tal frase. Dando uma leve suspirava, não deixava de comentar que era inútil se tornar um amigo de um monstro por causa de uma simples frase assim, mas talvez funcione, já que ela adorava alguns deuses de outro mundo. Já ao lado da Yuchi Blood, além da tal carta em si, o Evan se tremia de medo, pensando que ela era uma pessoa que parecia que não possuía emoções alguma. Pegando ele de surpresa, Yuchi perguntava se esta era a mensagem do Alan, com uma grande expressão totalmente psicopata das poucas ideias, perguntando qual era a razão dele não querer ela por perto. A fúria era exposta em seu olhar, mas antes que algo pudesse acontecer, o Alan se lembrava das falas do nosso mano, assim falando para ela que ainda não era a hora, era a respeito da questão do tempo. Por alguma razão, isto até que acalmava ela, abraçando aquela carta e falando que esta era uma promessa então, que apenas ela e o seu mestre saberia, e que agora, de fato, entende. Com este seu sorriso mais yandeiristicamente yandeirístico das poucas ideias, falando que agora entendeu, que finalmente conseguiu entender tudo o que o nosso humano queria dizer. Enquanto isso acontecia, a cena do nosso humano tirando uma cochilada de leve das poucas ideias estava rolando. No dia seguinte, vimos o Alan na biblioteca da mansão, procurando por algo, enquanto o Evan vinha de lá falando que ele havia salvado a segunda pessoa que ele havia mencionado também. Ele, por sua vez, perguntava se tratou ela bem, e claro, o Evan respondia. Mas antes que a conversa pudesse continuar, uma pessoa chegava chutando as portas para longe. Pessoa essa que era o segundo filho mais velho da família Palácio, o rei dos produtos ilícitos usados de forma recreativa, tratando o Alan como um idiota, perguntando o que um analfabeta como ele estava fazendo segurando o livro. Logo tirava aquele seu sorriso do rosto e mandava o Alan responder agora mesmo, enquanto mesmo se perguntava como que o verdadeiro Alan conseguia aguentar este cara. Rapidamente se curvava para o seu irmão e respondia que como ele estava querendo usar a biblioteca agora, iria sair agora mesmo. De repente, uma coisa passava de raspão no rosto do segundo irmão. Uma faca que parava enficada na parede. Próximo da porta, certa pessoa chamava eles de insetos barulhentos. Pessoa esta que era o primeiro irmão mais velho, o rei dos jobs. A briga entre os irmãos lá acontecia pra saber quem eram mais babacas e tals, e enquanto tudo isso estava acontecendo lá, o nosso mano fazia uso da sua habilidade secreta, saídas definidas. E bem, no jogo, o condado de Palácio sumiu rapidamente. No entanto, a sua força era bem maior do que o nosso mano achou. Basicamente, os irmãos babacas aí estão lutando pela posição de chefe da família, um deles sendo a grande figura do submundo, conhecido também como o rei das jobs, e o outro gerente de um grande cartel de larga escala, o rei das drogas. Com tudo isso em mente, que se exploda, o nosso mano pensava, não irá se envolver com nenhum desses dois não, e eles que se matem. Eu vou viver de forma feliz e pacífica, sendo um inútil filho mais novo.
Ou assim ele pensou. Em seu quarto, Eva comentou que o segundo filho não parecia estar normal, mas diante dessas falas, esta era basicamente a reação do nosso mano aqui. Tal atitude levava o Evan a se perguntar como que diabos um cara como este descobriu sobre o mercado negro de escravos e experimentos biológicos acontecendo em uma outra região. A sua única conclusão, enquanto olhava em direção do nosso mano exausto, era que ele tinha muito preparo, Batman. Ele tinha muito preparo, velho. Por fim, comentou que ele havia mandado aquela criança para o orfanato. Vendo esta sua expressão, se lembrava de suas falas, que ela não era uma criança normal, e depois de ver, ela tinha certeza dessas suas falas. Como o Reino Unido, composto por várias nações, a nação central é o Reino Kalian. A pessoa salva do mercado negro foi o segundo boss deste jogo, o personagem chamado Deus Macalian. Depois de ser vendido, ele se tornou um dos 5 grandes pecados, o pecado da preguiça. Então, aniquilou todo o reino da forma mais horrível possível. Foi nesta parte da história que muitos jogadores ficaram surpresos com a crueldade que tinha neste jogo. E bem, ao contrário do seu apelido, que era o pecado da preguiça, ele foi conhecido por alguém que trabalhava duro. Por isso que o Alan enfatizou bastante tratar ele com muita gentileza possível, já que ele poderia pagar sua gentileza depois. Enquanto controlava lá a sua tremedeira, respondia para o Eva que a razão pela qual enviou ele para o orfanato era porque ainda não era hora, levando ele a responder que isto era o esperado. Perguntaram sobre a segunda carta enviada para Yutia, se tinha alguma coisa para ver ou não. Nesta carta, perguntava se ela estava bem, contava alguns acontecimentos entre ele e os seus irmãos de forma cômica, e entre outras coisas também. Assim responderam para o Evan, que foi apenas para conversar um pouco, pedindo para que ela cuidasse das crianças doentes que ele havia enviado para lá. E já em tal orfanato em si, vimos tal garoto Macalian em si também, o garoto doente, parado naquela mesma posição o dia inteiro. Certa pessoa chamava sua atenção e perguntava se ele estava quebrado, pegando ele de surpresa com a pergunta se isto foi por conta do Cabra Negra. Pessoa esta que era a própria Yutia, falando que apesar de tudo isto, a Grande Lua havia escolhido ele, e por isso que ele deveria ser parabenizado, elevando seus braços pedindo para que ele sinta o poder que recebeu e deixe o seu potencial ser liberado, estendendo a sua mão para o garoto, mandando ele ser leal, seguir as suas ordens, pois assim ele poderá por fim se vingar. De repente, fios de energia saíam do garoto. Enquanto isso acontecia, a Yuti olhava em direção daquela carta e falava que agora ela deveria mandar a sua resposta para ele. No dia seguinte, o El vinha até o nosso mano desesperadamente, gritando que havia acontecido um problemão. Preocupado, falando a respeito do seu segundo irmão, onde ele, em certo local, envolto de fios de energias púrpuras, havia perdido a sua vida. Tempos depois, vamos ao funeral do rei das drogas. Esta que era a exata situação do seu pai, no velório do seu filho. Enquanto isto estava rolando lá, o nosso mano não deixava de pensar consigo mesmo que sabia que esta família aqui era conturbada. Mas isto aqui já até que é demais, tá? De qualquer forma, para este cara ter sido morto por conta de uma queda acidental era bem diferente da forma como o nosso mano se lembrava. No jogo em si, o filho mais velho, por sede de poder, tira a vida do seu irmão mais novo. No fim, ele chora desesperadamente, dizendo que finalmente havia feito isto. Mas agora, ele tinha esta expressão aqui, quase como se falasse que isto foi uma grande sorte. Deixando tudo isto de lado, mais uma vez ele dava uma boa olhada naquele caixão, pensando que tinha de resolver os seus outros problemas agora. Um ano depois se passou desde esse funeral. Como os problemas de sucessão foi resolvido, o filho mais velho se tornou encarregado do cartel de drogas do segundo filho, e o condado se tornou bem mais pacífico. Já ao lado do nosso mano, ele curtia sua vida pacifiquinha lá, tá? Como um nobre comendo os seus docinhos e tais. Ele vem trocando cartas com a Yutia neste último ano, o que tal coisa levava ele a pensar que se manter contato com ela será uma coisa bem útil no futuro. Era uma carta bem fofa, diga-se de passagem, palavras de uma simples criança se divertindo sem problemas algum. Por fim, ele via a lista de patrocinadores escrita pelo Yutia, o que levava ele a comentar com Eva que a lista havia aumentado e que de fato era interessante que mais e mais patrocinadores continuavam ajudando o orfanato. Mudando de assunto, o Eva comentava que havia recebido um chamado de uma guilda de informação sobre o achado de uma pista. O nosso mano respondia que isto era um alívio, pensando que deve ser livros ancestrais sobre o terceiro boss, que finalmente irá achar alguma coisa. Com tudo isto, feliz ele olhava para o sol que vinha da janela, pensando que tudo estava indo muito bem. E hoje era uma manhã bem pacífica. Em outro local, enquanto uma atrocidade acontecia, vimos estes dois falando
entre si que o filho mais velho da casa Palácio era bem generoso, pois agora a organização tinha algumas centenas de membros. De repente, eles eram pegos de surpresa vendo todos os seus homens sem vidas. Eles gritavam entre si, pedindo por ajuda, falando que as suas mãos estavam se movendo sozinhas. Um massacre acontecia. Ao longe, em um certo beco, vimos uma certa figura encapuzada. Figura esta que era o próprio Macallian, o pecado da preguiça. Após o seu trabalho, perguntava para Yutia qual era o ponto de fazer tudo isto aqui, e ela apenas olhava em sua direção e perguntava se ele estava com pena daqueles caras, e ele respondia que não, já que eles tiravam vida de pessoas para criarem drogas, somente não sabe o que isto daqui tinha a ver com a sua vingança. A Yutia respondia que sim, isto tinha muito a ver, já que esta era a fase para criar um espaço em torno dele, rindo da forma mais yandeira possível. Perguntaram como que eles poderiam estar neste local sujo quando aquele cara chegar, o que na qual Macallian apenas respondia com entendido diante de toda esta sua psicopatia aí. Os céus eram iluminados por aquela lua crescente. Lua crescente esta, talhada no solo daquele lugar, por aqueles que se autodenominavam a Lua Azul, queriam ser a espada do nosso mano. 2 anos se passaram desde então, e já ao lado daquela pessoa em si, que era o nosso mano, o Eva vinha de lá o mais cansado possível. Joias das canseiras das poucas ideias, ele comentava que a 5ª pessoa foi mandada para o orfanato. Emoções. Nada mais que o puro sentido dessa palavra, emoções, pensando que por fim, por um bom tempo, ele havia conseguido salvar todos os pecados capitais. Após as emoções, o nosso mano pedia para que ele comesse um pedacinho de bolo lá, tá ligado? E o nosso mano Evas é gente como a gente, pô. Bate a meta de 500 mil de vendas e ganha um bombom de bonificação. Bem, enquanto vimos o dia a dia de um CLT médio lá sendo tratado como um pet pelo seu patrão, o nosso mano não deixava de pensar que teve problemas procurando pelo pecado da ganância. Mas com o Eva ao seu lado e com o seu conhecimento do jogo, tudo saiu como planejado. Por fim, ele se sentou ao lado do Evan lá, enquanto o mesmo perguntava se ele estava feliz, e sim, o nosso mano respondeu, apesar de não aparecer tanto. O nosso mano apontava para o seu rosto lá e falava que aquele era o seu sorriso e tal, perguntando se ele não conseguia perceber e tal também. Enfim, neste jogo, os 5 pecados que se tornaram o que se tornaram por conta dos seus passados terríveis, mesmo agora que seja esse passado antes deles serem pecados ou não, a chance de salvar todos eles antes que eles sofressem algum tipo de trauma ou algum tipo de evento que deixaria eles traumatizados eram baixas. Por esta razão que nosso mano estava preocupado de resgatar todos eles após estarem todos traumatizados. Coincidentemente que perguntava sobre o orfanato e o Evans entregou aquela carta para ele, comentando que, como sempre, estava tudo indo bem. Comentando que quando elas chegaram no orfanato, elas apenas pareciam bonecas quebradas, sem emoções algumas. Mas agora todas elas não se incomodam em demonstrar suas emoções e estão visivelmente mais felizes. Ao ver isto, enquanto abria aquela carta, levava a ele responder que então ele não precisaria contratar mais cuidadores separados, vindo da própria Yuti em sua mente, pensando que ela tem feito um ótimo trabalho cuidando deste orfanato em si. Naquela carta, ela falava que todos estavam bem e crescendo bem também, que ele não precisava se preocupar, que todos estavam felizes e vivendo super bem. Feliz, o nosso mano pensava consigo mesmo, que elas eram ótimas crianças. E todas aparentemente estavam felizes, ou seja, ele poderia dizer que o ambiente do orfanato era bem precioso para elas. Evan perguntava quando ele planejava conhecer essas crianças, já que ele sempre falava que iria lá. Desviando seu olhar, ele respondia essa pergunta em sua mente, que nunca, jamais, que nunca planeja conhecer nenhuma dessas crianças. Mesmo que seja uma coisa boa ficar próxima delas, já que são poderosas, eles não têm uma personalidade a qual o nosso mano gostaria de estar perto não. Talvez seja por conta da forma brutal que os pecados foram criados. Passando mal lá que só ele não deixava de pensar que foi sim uma coisa boa salvar todas elas. Mas isto não deixava ele isento de sentir medo de ser e de Vasco por elas ou não. Com isso, respondia para o Evas que em 5 anos iria até o orfanato. Enfim, para sobreviver neste mundo de fantasia, ele precisará aprimorar suas próprias habilidades. Felizmente, não é necessário ser talentoso para aprender magia, e este seu corpo era perfeito para isto. Enquanto ele estava lá praticando e tal, o Evans perguntava se ele já ouviu falar sobre a Lua Azul. A sua prática se intensificava e o Evans respondia que era uma organização que ganhou uma fama por caçar criminosos. Levando o nosso mano a perguntar se isto não era uma coisa boa, não deixando de pensar que nunca ouviu falar sobre este Lua Azul dentro das informações do jogo. E aqui que mora o problema, pois segundo o Evans, a Lua Azul tira até a vida dos nobres também. Decidido, a partir de hoje, o Evans irá dormir mais perto do quarto do nosso mano para poder proteger a sua vida da Lua Azul. Enfim,
Em outro local, a Yutia perguntava sobre os seus relatórios, perguntando sobre o norte. O pecado do orgulho, chamado Seurang, respondia que havia arrancado todas as cabeças dos corpanceantes de escravos por lá. O pecado da ganância, chamada Hine, perguntava se todos os corpos foram queimados. Mas antes que ela fosse respondida, outra pessoa chamava sua atenção e comentava que ele havia acabado a sua tarefa no sul também, comentando que deu conta de todos os centros de testes ilegais em humanos, sendo este daqui em si o pecado da obsessão, chamado Radan. Com isto, a Yutia chamava a atenção de todos aqueles quatro, falando que tudo estava indo de acordo com a vontade dele, e que eles apenas existem pelo bem da grande lua, sendo estes 5 em si a organização Lua Azul, os 5 pecados capitais e os 5 a quais o nosso mano que somos estão apenas crescendo inocentemente, mas não, já são todos psicopatas. O Macallan chamava a atenção da Yutia, falando que o chefe da Avalon era o filho mais velho da família do Conde Palácio e que ele havia encontrado uma ordem escrita perigosa enquanto ele estava no sul, pegando a Yutia de surpresa ao ouvir que o filho mais velho estava querendo tirar a vida do seu irmão mais novo, ou seja, tirar a vida do nosso mano. Todos ali ficavam inquietos, enquanto a Yutia respondia que entendia. A garota Furry e a Hine se tremeu de medo. Todos em silêncio, vendo aquele olhar da Yutia falando em voz alta, que entendia muito bem. 2 anos se passaram, e o pai do nosso mano que foi de ternos de madeiradas agora. A sua morte foi espalhada pelo condado com um ataque cardíaco. No entanto, enquanto mesmo dava uma leve suspirada, pensava que isto aqui foi uma mentira, pois o seu pai havia perdido a sua vida por conta de uma overdose. Com isto, ele ouvia por parte do seu irmão mais velho que a Lua Azul havia atacado os eles ontem à noite. E vendo tudo isto daqui, levava o Alan a pensar que eles estavam bem mais atentos sobre essa organização chamada Lua Azul. Por fim, com a morte do Conde, como se ninguém se importasse com ele, este enterro acabou em silêncio. E enquanto o Evans, ao lado do Alan, saía daquele local, este que era exatamente o mesmo olhar do seu irmão mais velho, atento a cada uma de suas ações. Já em seu quarto, o Evans perguntava o que ele estava fazendo, o porquê dele estar arrumando as suas malas, e ele respondia para que o Evans fizesse elas também, pegando o Evans de surpresa ao ouvir que eles iriam fugir daqui. Após tudo isso, enquanto ia até uma carruagem, o seu plano era ir apenas de ir para uma pequena cidade, para o sul, para ser mais exato, de Palácio, e esperar a poeira baixar. Tínhamos uma visão do seu irmão mais velho lá também, vendo eles partirem naquela carruagem. Foi tudo uma maravilha neste pequeno condado aqui. Pena que este seu paraíso durou apenas 3 dias. Porque depois de 3 dias, ele teve de voltar agora para o funeral do seu irmão mais velho. Olhando o rosto sem vida do seu irmão, se perguntava quem foi o responsável por isso. E quando que ele foi para perguntar a causa da morte, este aqui foi exatamente o tratamento por parte de seus guardas. Confuso, nosso mano se perguntava o que havia de errado com eles. Com isto, o Evans ia até ele e chamava sua atenção, e para surpresa do nosso mano, ouvia do seu cavaleiro mais confiável, que não saía do seu lado, se foi ele que fez a Avalon, a organização do seu irmão, desaparecer inteiramente em uma única noite. Ao ver isto aqui e ver como todos os outros estavam agindo, fez ele entender a sua situação, a qual ele se encontrava, pensando que todos pensavam que ele era o responsável por tudo isto. E bem, 4 dias atrás, logo quando o nosso mano saiu da sua casa principal, o Evans perguntou para ele se não seria melhor eles ir para uma cidade. E jamais, nunca, jamais mesmo. Ele pensou consigo mesmo que Hotmil era o melhor lugar possível ao qual ele poderia ir. Ele de fato conseguiu salvar todos os pecados capitais agora e de certa forma conseguiu impedir a ruína deste mundo. Agora todas elas podem crescer como simples crianças e viver uma vida feliz, ou assim ele achava. Que todas elas estavam crescendo felizes longe de qualquer tipo de perigo, mas mal ele sabe que uma organização secreta se criou. Por outro lado, na cidade de Hotmil não tem nada a ver com o jogo e nem com a história principal. Por esta razão que ele está indo para lá, o lugar perfeito para o nobre viver. Eu vou ficar por lá, sem lidar com problemas alguns, só na tranquilidade enquanto eu não faço nada. Enquanto ele tinha isto em mente, o seu irmão mais velho via ele sair da casa principal, perguntando se tinha de tirar a vida dele ou não. Se lembrando de quando nosso mano veio até ele falar que iria sair silenciosamente e ir para longe, por esta razão que ele achou que não tinha razão de tirar sua vida. Mas hoje, esta indecisão permeava sua mente, se perguntando se tudo isto era por conta que a Avalon não estava indo bem, ou porque o Alan apenas lhe irritava. Com isto, ele chamava pelo seu subordinado e mandava ele seguir a carruagem do nosso mano. Este rapaz perguntou se ele tinha intenção de tirar
a vida do seu irmão agora? Esta pergunta pegava ele de surpresa, pensando que este cara nunca havia respondido às suas ordens antes, e vendo aquele seu semblante confuso do porquê dele estar lhe perguntando isto. Por fim, ele apenas mandou aquele cara fazer o seu trabalho e seguir as suas ordens, mas antes que ele pudesse terminar suas falas, era acertado fortemente em seu peito. Ataque vindo este do seu próprio subordinado, perguntando como ele ousava lhe trair. Pessoa essa que estava apenas se passando como seu subordinado por todo este tempo, chamado de Hidan, um membro da Lua Azul, respondendo que não estava traindo ninguém, que estava apenas brincando de guerra. Com isto ele comentava que tinha crenças a quais lhe foram ensinadas pela Lua Vermelha. Como um da Lua Azul, ele era a espada daquele homem e é natural que se mova de acordo com seus desejos também. Com um olhar frio de poucas ideias, falando que se alguém tenta ferir a grande Lua Azul, por fim terminava seu trabalho, falando que ele iria agir por conta própria. Enquanto viu o irmão mais velho jogado no chão, o Hidan falava que isto havia durado 5 longos anos ao seu lado. E apesar do irmão mais velho falar de seus capangas, ouvia que todas da Avalon iriam sumir do mapa, com certo pesar em seus olhos, falando que isto era uma pena. Que de certa forma era até que bem triste, durante aquela noite de uma lua crescente, indo embora, deixando ele para trás, falando que a própria organização Lua Azul havia lhe dado uma chance. Com isto, vamos à notícia do nosso mano recebendo a notícia que ele teria de voltar para casa, voltando de volta para aquele funeral do seu irmão mais velho após as suas longas férias de simplórios 3 dias. Já não bastava todos estarem com medo dele, até o Evans ficava lá lhe perguntando quando que ele havia se tornado o líder de uma grande organização das sombras. É o Shadow, personagem secundário figurantes das poucas ideias, não tem como. Atomix. Segundos depois, vimos ele lá todo retraído em um canto lá do funeral, a ponto de chorar. Perguntava para o Evans explicar o porquê de todos verem ele como um grande vilão. E o Evans respondia que aquele a qual se beneficia com tudo isto daqui, com toda esta situação, era apenas ele, pegando o Alan de surpresa, que após ele sair de sua casa principal, o irmão mais velho foi morto e ele tinha um álibi perfeito. Quase que fosse um grande plano de um grande nobre terrível aristocrático das poucas ideias. Com isto, o Abbas comentou que a Avalon também havia acabado e não tinha mais nada que lhe incomodava. E apesar dele agir todo felizinho lá, comentando que ele era um grande líder de uma grande organização criminosa que havia mandado todo mundo de Vasco e tirado a vida do seu irmão, bem, ele apenas dava uma longa suspirada, pensando que era impossível que uma organização apenas conseguisse tirar a vida de uma grande figurão da nobreza e do submundo em um único instante, a qual era o seu irmão. Coincidentemente, ele perguntou para o Evans se essa era a mesma organização que ele havia comentado antes, e ele perguntava se ele estava se referindo à Lua Azul. O Evans respondia que não eram eles não estavam envolvidos nisto, já que é um senso comum que quando a Lua Azul ataca, eles deixam uma marca no chão em vez de corpos espalhados. Em contrapartida, foi dito que os membros da Avalon perderam suas vidas por uma espada. Ao ouvir sobre isso, levava ele a pensar que a Lua Azul não havia aparecido no jogo, e já que não foram eles, quem mais poderia ser o culpado por tudo isso daqui? E já ao lado da Yutia, ela perguntava se algo foi deixado para trás. A Hina respondia que não. E o mesmo a garota Fúria respondia. Em seguida, o Macalian falava que os 468 soldados da Avalon foram aniquilados. O Radan respondia que eles também haviam feito o seu trabalho e havia cortado todos eles, levando a Yutia a colocar este seu sorriso mais psicótico aqui de todos os tempos em seu rosto e comentar que isto era ótimo, que tudo isto era perfeito. E assim, uma grande organização criminosa, toda a Avalon, virou apenas poeira em apenas 5 dias. O Radan comentava com ela que a limpeza não foi perfeita, o que deixava ela curiosa, mostrando aqueles papéis, comentando que havia encontrado os nobres que tinham uma conexão com a Avalon, o ducado de Altia, que tinha uma conexão bem profunda com a Avalon em si. A Yutia apenas olhava aqueles papéis em silêncio, e com um olhar de poucas ideias falava que todos eles sabiam bem o que ela iria falar, deixando todos eles ali atentos, e com Radan por sua vez respondendo que ele próprio iria cuidar deste assunto furtivamente. Por fim, a Yutia dava uma leve suspirada e acalmava sua fúria. Em seguida, perguntava para Hina se esta era uma informação confiável. E sim, ela respondia, enquanto entretinha a Sarah lá. Eu já esqueci o seu nome, da garota Fury, vai ficar como Sarah mesmo. O Macalian comentou que todas as guildas agem iguais e chamam isso de Espada do Inferno, feito pelo mestre espadachim, o que levava a Hina a perguntar se deveria acompanhar todos os seus movimentos. Yutia respondia que sim, que isto não deveria chegar aos ouvidos da
daquela pessoa. E quando Macallan foi para falar sobre que aquela família que foi ameaçada, ela interrompia, falando que eles eram apenas espadas, exalando a pura energia das psicopatias das poucas ideias, falando que uma espada não pode pensar por si mesmo, que a lua azul deve apenas se mover apenas com ordens, nada mais e nada menos, deixando todos os outros assustados e que eles nunca deveriam desapontar aquela pessoa. O Macallan, por sua vez, pensava consigo mesmo que não conseguia entender, olhando em direção da Yuti, a qual era uma pessoa com habilidades impressionantes, e era estranho ver ela assim, ansiosa e com medo apenas com a possibilidade de ser descoberta pelo nosso mano. E deixando este seu pensamento de lado, ele apenas respondia com um entendido para ela, que eles iriam fazer tudo pela grande lua e por ele também. Já ao lado do nosso mano, ele estava bem atarefado, e bem, depois do funeral do seu irmão mais velho, tinha um mês de papelada ali esperando. Então, ele esteve bastante ocupado neste último mês, e como os padrões de mortes mudou e muito do jogo, toda esta papelada caiu sobre ele, já que era o herdeiro. Mas trabalho vinha de lá, e dando uma leve suspirada se perguntava por que de todo mundo está trabalhando tanto assim, pois que quando o conde estava aqui, eles costumavam procrastinar bastante, e já estes simplórios trabalhadores aqui estavam se cagando de medo, tendo em vista ela, pensando que em qualquer erro que eles possam cometer, há eternadas de madeirada sincera para todos. Corte das caras surpresas das poucas ideias do nosso maninho Evans, e corte do porquê dele estar tão surpreso assim, um baile este onde o incrível herdeiro da família Palácio se fazia presente ao lado do seu honorável cavaleiro. Inquieto, mal acabando de chegar lá que ele falava consigo mesmo que estava cansado já. Este é um baile aristocrático da parte sul do reino, uma troca normal entre nobres. Em outras palavras, é normal a sua presença aqui, já que em breve ele iria se tornar um conde. Seriamente sério lá, ele dizia a si mesmo que iria agarrar esta oportunidade e usar esta chance para criar um novo contato, já que formar contatos é algo crucial para o futuro pacífico. Porém, entretanto, e todavia, a fama do terrível Conde Alan já havia se espalhado, e ninguém, exatamente ninguém queria conversar com ele. Enquanto Evans tentava lá segurar suas risadas, pedia para que ele não ficasse chateado e tal, ele apenas se afastou lá, pensando que isto já era o esperado, e por isso que falava que iria ver ele mais tarde. Enquanto andava pelo local, dizia consigo mesmo que sabe bem que eles lhe desprezam por ser de classe baixa e sem finesse alguma, já que seus irmãos eram até que bem famosos, por assim dizer. No entanto, ele estava convicto em mudar esta imagem deles no dia de hoje, pegando uma taça de vinho ali da mesa, chamando a atenção de uma nobre morena que ali estava por perto, comentando que este vinho tinha um aroma único. E este aqui era o olhar de 1000 jardas de nosso mano, comentando que era uma ótima fragrância, com este mesmo rostinho aí, ó, só que 10 vezes pior, perguntando para esta nobre morena se ela gostaria de algumas garrafas deste vinho em sua casa. E dali, né, véi, morena assustada com perfeição, esse sabe. Uma pena, né, que não era isso que ele queria, ficando lá sem palavras, vendo ela correr o mais rápido possível. Um falatório acontecia a seu respeito, enquanto ele suava frio, pensando que não estava saindo bem como esperado. Mais uma vez, o Evan ia até ele e pedia para que ele não se chateasse, e claro, segurando ao máximo suas risadas. No canto daquele baile, vimos a Keras, enquanto ela ficava falando lá que estudou tanto sobre vinho, se tornou sommelier de vinhos para... Depressão era sua expressão aqui, pensando que Palácio havia se tornado bem mais famosa do que esperado, e por causa destes rumores, todo mundo está ali evitando. Com isso ele comentou com Evans que iria tomar um ar e pedia para que ele ficasse aqui se empanturrando com os doces. Vendo ele sair do local, esta linda ruivinha aqui, ó, olhava em sua direção e murmurava de leve com sua boca. Em um canto, vimos um Alan. De repente, alguém chamava sua atenção, o que até deixava ele feliz por ter alguém que queria conversar com ele. Olhando em direção da porta, se perguntando quem poderia ser esta pessoa, uma voz vinha de baixo e falava que estava ali. Era esta garota aqui, ó, que seu nome era Lotia, a filha do Duque Altia. Com a sua poker face lá, ele dava um olá para ela, pensando que a família Altia é uma das principais famílias que jogam nas sombras, conhecido também como os encrenqueiros do norte. Ele já começava a ficar triste já, falando consigo mesmo que era certeza que ela, essa garota aqui chamada Lotia, não era uma pessoa normal. Olhando para ela e pensando que não se lembrava dela nem no começo do jogo e nem nenhuma parte dela, ou que nem no jogo ela aparecia. Diante daquela sua expressão, a Lotia pedia para que ele lhe emprestasse sua força, assim falando que em breve ela iria perder a sua vida.
Ela estava bem ansiosa para falar a verdade, lhe falando que em breve alguém iria tirar sua vida. E bem, esta garota nasceu de uma amante da família Altia, e ela foi protegida pelo seu pai até então. Mas como a condição do conde piorou, ela se deparou em uma situação terrível. Ao falar sobre esta sua breve história, comentava que as suas irmãs mais velhas estavam querendo tirar sua vida, e por isso que veio aqui lhe pedir ajuda. Ala ainda não conseguia se lembrar dela, chegando na conclusão que então ela já deveria estar morta quando o jogo foi lançado, e por isso que ela não apareceu. Ela continuava insistindo, falando que com a ajuda do Alan poderia sobreviver, mas antes que ela terminasse essas suas falas, ele respondia que teria de recusar. E antes que ela pudesse falar que iria lhe dar metade de sua fortuna, ele saía do local, falando que agora iria embora. Suando frio, ele pensava consigo mesmo que mal conseguir garantir a sua segurança. E quem dirá que ele poderia garantir a segurança dessa garota? E mesmo que ele queira ajudar, não é uma coisa a qual ele pode fazer agora. No entanto, antes de ir, olhava em direção desta mesma garota chamada Lottie, a qual não fazia ideia de quem ela era. Tinha visto aquela sua expressão, com o rosto quase que como se falasse, que todas suas esperanças haviam escapado de suas mãos. Ao ver isto, fez ele dar uma leve afada, e assim falava para ela que mesmo que não pudesse lhe ajudar, lhe desejava sorte, esperando que ela achasse alguém que pudesse lhe apoiar e que fosse forte também. Em um outro ponto, enquanto observavam Alan, certas pessoas comentavam que a Alt havia se aproximado da Grande Lua, perguntando se teria de ser gentil, entre aspas, com ela ou não. Uma Kalian e a Rina, com ela respondendo que não, que estava tudo bem de acordo com suas informações, que ela, a Lottie, era a única da família Alt que não estava conectada com a Avalon, olhando em direção da mesma, falando que ela era a única qual não faz parte da missão do Radan. Em poucas palavras, mesmo sem ela saber, ao menos sem saber de nada, já está sendo meio que ajudada, entre muitas aspas, pelo nosso humano. Uma Kalian comentava que logo todos de Alt iriam perder a sua vida, e sim a Rina respondia que eles iriam prosseguir de acordo com a ordem da Lua Vermelha, que ambos iriam garantir de bloquear as informações e garantir que nada iria chegar até o Alan, tendo em vista ele em si, daquele certo canto deste grande baile. E bem, o nosso mano, por sua vez, se perguntava se o seu CC já havia passado do prazo de validade, porque ninguém estava se aproximando. Pegando ele de surpresa, certa pessoa chamava sua atenção, o que de certo modo deixava feliz. Pessoa esta que era aquela mesma linda ruivinha de minutos atrás, sendo ela em si uma outra personagem que vive nas sombras. Enquanto via aquele seu sorriso malandroso, pensava consigo mesmo que era claro que ninguém de boa índole iria se aproximar dele, a não ser que não tivesse problemas. Tristemente, até ele lhe dava suas saudações, chamando ela de Senhorita Zenônia, o que, de certo modo, deixava ela surpresa por saber quem ela era. Ela respondia que isto era óbvio, já que ela era bem famosa em certas coisas. No reino de Astéria, deste jogo, existem 3 grandes casas do submundo. Altia, que é a casa do norte, Paládio, que reside no leste, e Zenônia, os maloqueiros do oeste. E esta linda morena em sua frente, dona de um sorriso vilanesco, a qual eu me renderia fácil, sou uma vilãzinha desta aqui na minha vida, pelo amor de Deus, meu pai, era a filha mais velha do conde Zenônia, chamada Kalia. Diferente de Palácio e Altia, que apenas comandavam gangues, a família Zenônia é mais conhecida como um sindicato criminal. E, meu Deus do céu, que morena, viu, meus amigos? Que morena, pelo amor de Deus. E bem, pelo bem da vida do nosso mano, esta é uma pessoa com a qual ele não quer se envolver, falando para ela que estava maravilhosamente linda hoje, o que faz ela dar um leve sorrisinho lá e agradecer pelo esse elogio. Logo, este seu sorriso se tornava vil e comentava que gostaria de ter uma conversa com ele. Ele respondia que iria adorar, no entanto tinha muitos olhos neles, implorando em sua mente para que ela apenas vá embora. Ela, por sua vez, se interessava ainda mais no nosso querido papai de 5 psicopatas aqui, e respondia que ele era igualzinho aos rumores, se aproximando, comentando que estava bem ansiosa em ver ele novamente em um futuro próximo para pôr o papo em dia. Após essas suas falas, ela se retirava. O nosso mano, por sua vez, se perguntava o que havia acabado de acontecer aqui, boiando sem entender nada. Já ao lado da Rina e do Macalhã, comentava que eles tinham um novo problema, vendo uma certa pessoa de olho em nosso mano, comentando que aquilo estava observando a Grande Lua. Enquanto corria, a Rina falava que eles não tinham ordens novas, então iriam apenas ficar de olho e eliminar quem tivesse que ser eliminado. No dia seguinte, em certo local, vimos aquela dupla, com Eva perguntando o que eles iriam fazer neste desfiladeiro aqui. Enquanto ele estava lá, assustado e tal, o Alan ficava feliz, pensando consigo mesmo que finalmente havia encontrado o seu objetivo final.
E bem, a razão a qual ele veio até aqui foi por causa do Labirinto dos Sussurros. Caso você seja um Cellbit e resolva todos os enigmas das 8 salas, você receberá um artefato poderoso como recompensa. E já em tal local, Feliz não deixava de pensar consigo mesmo que já havia memorizado todas as suas rotas e desafios, chegando por fim no portão desta dungeon, ficando até que bem surpreso, já que em IRL, na vida real, era bem diferente que quando ele via no digital. Curioso, o Evan perguntava como ele sabia sobre este lugar, e ele apenas respondia que já veio aqui algumas vezes. Logo colocava essa expressão aqui e falava que estava apenas brincando, que nunca veio aqui, tá ligado? Já dentro de tal dungeon em si, vimos um grande número de Wyverns. Vendo tudo isso, o Evan se assustava lá, enquanto o Alan se empenhava na resolução dos seus enigmas. Curioso, o Evan olhava em direção do Alan, vendo aquela sua expressão, se perguntando como que ele poderia estar tão calmo assim. Mesmo depois de trabalhar ao seu lado por 4 anos, eliminar criminosos, ajudar escravos, salvar órfãos, entre outras coisas também, o Evan ainda não conseguia ele entender. Vendo ele agir daquela forma, falando que já resolveu o enigma, parecendo que já sabia de tudo sobre este lugar. Apesar dos apesares, a razão pela qual o Evan segue este suspeito nobre era até que bem simples. Tudo o que ele faz, tudo que o nosso mano toca, de alguma forma dá certo. Por fim, ele chegava até um grande salão, lotados de tesouros por toda parte. O Alan comentava que iria pegar aqueles anéis e iriam sair daqui. E com isto feito, fazia o Evan comentar que isso parecia até que bem inútil. Feliz, enquanto olhava para o seu anel, o meu jamais, pensava consigo mesmo que finalmente havia obtido o juramento da restrição. Assim, eles saíram daquela grande sala de tesouro, pensando que foi até que bem fácil e ajudava muito saber a rota do jogo. Mas antes que eles pudessem perceber, uma penca de estátuas de todo tamanho estava na sua frente. Estátuas estas que eram golems. O Evan logo brandia sua espada, se preparando para a batalha, mas foi neste momento que nosso mano passou por ele, falando que iria resolver isto daqui, indo em direção de todos aqueles golems. O Evan gritava para que ele tivesse cuidado. O nosso mano, por sua vez, elevava sua mão, e uma energia escura vinha do seu anel. De repente, ele surgia em um espaço vazio, enquanto uma voz pedia para que ele falasse 2 restrições. Surpreso, ele não deixava de pensar consigo mesmo que no jogo esta parte parecia com uma múltipla escolha, e não com uma voz imponente assim perguntando para ele, tendo em vista aquele rosto diante daquele espaço vazio, sendo ele em si o juramento da restrição. Trêmulo por aquela voz, ele falava sobre a sua primeira restrição. A voz imponente daquele ser mandava ele falar. Ele, por sua vez, fazia um sinal com sua mão, falando que iria usar os sinais de mão da Babilônia enquanto usava suas magias. Quais eram as restrições? Era a pergunta daquele ser. Responderam que era o poder de distorcer as leis deste mundo mais um pouco. Aquele ser respondia que estava garantido. Com isto, falava sobre a sua segunda restrição. Aquela voz mandava ele falar. Fazendo este sinal com a sua mão, respondia que quando usar magia, iria usar a língua de Babilônia. Qual a restrição? Um poder maior para desafiar as leis deste mundo, fazendo tal sinal com a sua mão, dizendo tais falas. Um breve silêncio tomava aquele ser, e ao ver este silêncio aqui, fez o nosso mano pensar que alguma coisa estava errada. E bem, por escolher restrições de sinais e língua, você pode alcançar o maior poder de ataque mágico deste mundo. Por ter repetido a gameplay várias e várias vezes, ele memorizou as melhores combinações necessárias neste jogo. E apesar de soar mais do que um porco, pensava que isto deveria estar funcionando. E antes que ele pudesse perceber, garantido, foram as falas daquele ser. Ó humano que se lembra dos gestos e mistérios de um Deus abandonado, expresso a minha gratitude a você, que herdou esta vontade. Foram as falas daquele ser para ele, o que o deixava confuso com as falas de herdar a vontade em si. O que isto deveria significar? Era a sua pergunta. Pegando ele de surpresa, que seu anel era absorvido e as suas restrições eram aplicadas. E de volta ao mundo, Eva gritava para que ele tivesse cuidado, tendo em vista todos aqueles golems, indo até o Alan que apenas se mantinha em silêncio. E antes, uma esfera de relâmpago, que deveria ser uma coisa brilhante, agora parecia uma coisa lamentável aos seus olhos, mesmo que ele usasse toda a sua mana, canalizando tal magia em si, pensando que não importa o quanto ele treine, este no fim era o seu limite, condensando aquela magia, dizendo a si mesmo que era a hora de testar, e levando a sua mão, pensando que irá testar suas restrições que ele havia aplicado ao seu corpo. Refração. Aquela sua bola de energia tomava uma outra forma. Rebote. Uma grande explosão de luz acontecia. Luz azul. Uma Genkidama era gerada logo acima de sua cabeça. Com isto ele movia sua mão levemente,
fazia a posição de pegar uma taça com classe e por fim fazia um gesto com a sua mão que mandava todo mundo tomar naquele lugar. Com tal movimento com as suas mãos e com uma grande energia saindo dele, atingindo em cheio todos aqueles golems. Em segundos, somente com alguns movimentos de suas mãos, o nosso mano conseguia paralisar os movimentos de todos aqueles monstros. Por fim, flashes de luzes destroçavam eles, com um simples movimento. O Alan, aquele que era fraco outrora, já havia derrotado todos os monstros daquele lugar. O Evan ainda estava boca aberta, falando em voz alta que isto era inacreditável. Alguns minutos depois, o Evan perguntou se o nosso mano esteve escondendo estes seus poderes por todo este tempo, e não ele respondia, falando que isto seria impossível. Surpreso, o Evan perguntava como assim, que depois de seus 50 anos... 50? Vivendo como mercenário, ele nunca tinha visto nada assim antes, perguntando se ele estava apenas querendo dizer que ele aprendeu esta magia poderosa em alguns segundos depois de entrar nessa dungeon. Inexpressivo, o nosso mano respondia que sim, o que claro, o Evan não sabia como reagir a tais falas. Eu mesmo não sabia de nada, ou assim o nosso mano pensou consigo mesmo, ainda mantendo a sua poker face lá, já que este seu poder aqui não era tão poderoso assim no jogo não. Como o normal do jogo de turnos, as suas magias poderiam ser aprimoradas usando siglas ou encantamentos, mas desta vez, esta foi uma magia chamada Relâmpago em Cadeia, usando 4 encantamentos e siglas, a qual foi reforçada ao longo de 5 voltas. As lâminas de trovão empilhadas foram amplificadas juntas também, formando uma configuração adequada para a magia de relâmpago em grande escala. Em troca de suas restrições, que lhe obrigavam a usar uma sigla e um encantamento para cada feitiço a qual ele teria de lançar, o Alan conseguia ganhar algo mais. Deve ter sido por isso que a sua magia foi tão amplificada assim várias vezes, mas mesmo assim, usar uma magia de segundo turno tão levianamente assim ainda lhe parecia um exagero, e o resultado, por todas essas suas expectativas, ainda lhe surpreendia bastante. Depois de um bom tempo andando, o Evan se sentava em um canto ali e dava uma longa falha, falando que andar tanto assim ainda era bem mais cansativo do que apenas lutar. Com isto, perguntou para o nosso mano que quem em sã consciência construiria uma dungeon como aquela. O nosso mano, por sua vez, não deixava de pensar consigo mesmo que esta dungeon dos sussurros, na verdade, tinha um outro nome. Ela se espalhou pela comunidade através das configurações de mapas compartilhadas e guias. Em algum momento, ela começou a ser chamada de Dungeon do Palaon. Com esta sua informação, ele falava para o Evan que essa dungeon foi criada por alguém chamado Palaon em si, apesar dele mesmo nem saber quem era. Enfim, deixando tudo isso de lado, ele ajudava o Evan a se levantar e falava que a caminhada ainda era longa, para que eles voltassem. E bem, escolher uma restrição que corresponda ao elemento do feitiço aumente muito a sua potência, e escolher um encantamento certo que fortaleça suas propriedades também, era assim que isso deveria estar funcionando antes. Mas diferente do jogo, a qual os visuais eram imóveis, apenas seus atributos de ataque eram aumentados. Desta vez, cada restrição que ele usou aumentou e muito a intensidade de sua magia, o que levava ele a se perguntar o que havia mudado por aqui. Por fim, chegava até onde seus cavalos estavam, ele não deixava de pensar que teria de recuperar sua mana e testar tudo isto depois, já que talvez todo o seu conhecimento a respeito das restrições poderiam ter mudado e se intensificado no final de tudo. Em certo local daquela floresta, vimos uma certa figura observando ele de longe, pessoa essa que era a própria Rina. Por fim, depois de ver o nosso mano se retirando, ela se retirava também, chegava até a frente daquele portal de dungeon e lia aquelas figuras de que os deuses de muitos anos atrás foram esquecidos, e esta era uma escrita do Império de Alaneth. Uma outra coisa chamou sua atenção. Por um amigo que deveria ter sido deixado em paz, o mestre espadachim Palaon se manteve firme. Era o que estava escrito ali. Este mestre espadachim chamado Palaon derrotou uma grande invasão de monstros devoradores de coração, lutando frente a frente contra tudo, com a sua espada em suas mãos, o imperador radiante que teve sucesso nesta batalha. E bem, a Rina sabe de tudo isto até aqui, porque ela nasceu sob a grande missão dentro da biblioteca antiga. Depois de ouvir as falas do nosso mano mais cedo, ela confirmou o que ele havia falado, que sim, esta dungeon foi criada por Palaon mesmo. Rina sabia que a Rainha Sangrenta era diferente daquela qual era contada da história, por isso que ela apenas poderia falar que isto era uma coisa extraordinária. Foi o que ela teve em mente depois de ver o que a Yuchi era capaz de fazer, mas a sua surpresa aqui era a respeito do nosso mano, pensando que de fato era uma grande coisa, a grande luz, que já chamou o Imperador Palaon de seu amigo digno de referência, era uma coisa gigantesca. Além disso, o encantamento que o Alan sussurrou enquanto canalizava sua magia, ela nunca tinha visto aquilo antes, nem mesmo na larga informação da biblioteca antiga. Com tudo isto em mente, a Rina não deixava de se perguntar quem o nosso mano era, enquanto caminhava por aquele lugar.
enquanto a luz do luar iluminava sua estrada. Ela não deixava de se sentir feliz, falando em voz alta que tudo que a Yuchi havia falado e prometido para ela era verdadeiro, a ponto de se sentir envergonhada por um dia ter duvidado de nosso humano e que a partir de agora irá seguir todas suas ordens sem questionamento algum. Após tais falas, olhava em direção do Macallan, que havia acabado de chegar, perguntando se ele havia encontrado mais informações. Com um olhar frio, ele respondia que não, que aquele homem vestido de preto simplesmente desapareceu. Durante a sua luta contra aquele cara, do mais nada e sem uma explicação aparente, o pescoço dele simplesmente retorceu no ar 2 vezes. A Hina respondia que eles teriam de reportar tudo isto para que eles pudessem tomar providências, e após essas suas falas, ambos saíram o mais rápido possível deste lugar. Em outro local, já na residência do condado de Zenônia para ser mais exato, vimos a nossa linda ruivinha aqui, que tinha o nosso humano em sua mente, que ele parecia tão frio e sem sentimentos como assim os rumores falavam, uma entidade a qual se parecia em muito com mais de uma profundeza de um abismo, se aconchegando em seu sofá, falando em voz alta, que as falas que o Alan falou para ela naquele dia, que ela na verdade era bem famosa, isto era um fato, que o condado Zenônia era assim poderoso e renomado. No entanto, isto era estranho que alguém como ela, que raramente socializa por aí, fosse uma pessoa a quais os outros chamariam de famosa entre aspas, falando isto e perguntando a opinião do seu pai, olhando em sua direção, falando que tudo isto era porque ele era o conde no final de tudo, com um sorriso malévolo e com um olhar vilanesco em seu rosto. Após estalar os seus dedos como se fosse um boneco de corda, seu pai parava os seus movimentos. Por fim, vimos aqui a criação de uma outra mana yandere psicoticamente psicótica das poucas ideias, cheia dos hehehes, falando que ninguém jamais suspeitaria que ela que na verdade é quem realmente comanda tudo na casa Zenônia, enquanto seu pai age como um idiota, o que levava ela a se perguntar como que o nosso humano descobriu sobre isto. Naquele dia também, foi ela que mandou aquele espião ficar de olho nele e observar todos os seus movimentos. Interrompendo esses seus pensamentos, um dos seus homens vinha de lá, chamando a sua atenção. Ela perguntava o que estava acontecendo enquanto ele pedia para que ela viesse com ele o mais rápido possível, chegando em tal local, onde eles eram capazes de verem esta cena terrível. Aquele mesmo guarda comentava que era aquele homem a qual ela havia mandado para espionar o Alan durante o baile. E ela, por sua vez, apenas dava um leve sorriso, se perguntando como que ele havia descoberto isto também, com aquele seu sorriso, o mais vilanesco possível, falando que depois de tudo, foi ela quem foi pega desprevenida, demonstrando uma grande fraqueza no dia em que ela conheceu o nosso humano. O que será que está para acontecer daqui para frente? Será que esta ruivinha aí vai se apaixonar loucamente pelo nosso mano Aladas da Massa? Será que quando este Manhuaki chegar até as Fujoshis, elas irão começar a chipar loucamente o nosso mano junto com seu cavaleiro Evans? Eu vejo muito isto acontecendo. Bem, estas são perguntas que ainda não temos respostas, só deixando teu like e se inscrevendo aí para sabermos, não é não? E na moral, velho, esse manhwa aqui é praticamente um Eminence em Shadow da vida, velho. A diferença é que o nosso mano não faz parte de uma grande organização das sombras, não. A organização só acontece, só rola lá sem ele saber mesmo. Mas tudo que tem em Shadow tem aqui também. As coisas acontecendo no mundo, pro bem do protagonista, mesmo ele sem saber. Velho, tá tudo aqui, tá tudo acontecendo. Em contrapartida, enquanto o Shadow é desenhado de forma mais cômica, ao meu ver pelo menos, pra ser aquele personagem Ed de propósito, o Alan já não é bem assim não. Na real, ele é meio que obrigado a bancar aquele cara frio e calculista, mas por dentro ele é só um grande bobão mesmo. Gostei, velho. Gostei bastante deste manhwa. Agora, uma outra coisa a qual eu preciso comentar aqui, tá? Podem me chamar de mimizenta aí o quanto quiserem, mas, porra, velho, pra mim é meio sus a parte do autor aqui pegar uma criança com uma Yuchi e transformar ela, tipo, nesta grande yandere aí e tal, tá ligado? Tipo, eu fico até com um certo receio até onde essa história pode ir. Deixando de lado esse meu lado divo lacrônico aqui, tá? Em contrapartida, tirando só este lado yandere aí dela só, eu não vejo nada de realmente tão problemático também no manhwa, não. Repito,
Eu vou te repetir. Não é errado ter uma personagem como a Yutia, não. Só eu acho meio sosa a forma como ela tá sendo construída e... Na real, eu tenho até medo até onde o autor pode ir com isto. Mas até agora eu não vi nada de tão problemático. No condado de Altia, na propriedade dos Altias em si, vimos a senhorita Laura, triste depois de seu encontro com o nosso humano, falando consigo mesmo que isto já era o esperado, que ele não era uma pessoa normal. Assim como seu pai, que tinha aqueles seus olhos frios que olhasse para você como se você não possuísse valor algum, o figurão do submundo, ou como o nosso humano é chamado, que possui estes mesmos olhos. Um olhar que deixa claro para todos em sua volta que ele é o tipo de pessoa que você não deve ser inimiga. Naquele dia, para Laura, o Alan era como a sua última esperança. No entanto, era claro que ele não iria aceitar um acordo com ela, qual só teria perdas. Ou assim ela pensava de si mesma, já que ela era uma pessoa que havia perdido tudo para os seus irmãos. O filho mais velho da casa Altia, o Timalian, a filha mais velha, Marianne, a segunda filha, Pirine e por último, o segundo filho, Kig. Foram todos eles a qual lhe deixou neste estado deplorável, uma pessoa que não tem e nem possui nada em suas mãos. Enquanto ela andava em direção da sua casa, pensando consigo mesmo que sobreviveu até agora, utilizando a piedade do seu pai. Agora ela não faz a mínima ideia sobre o que tem de fazer, como irá sobreviver. De repente, ela era pega de surpresa por gritos chamando seu nome, e se era ela a qual já havia voltado para casa. Em sua frente, seus empregados vinham de lá desesperados, falando sobre os seus irmãos, a Dipirina e o Kik, deixando ela, a Laura, boca aberta sem acreditar nas falas das suas empregadas, que os seus irmãos haviam tirado as suas próprias vidas. Isto para Laura, é claro, não fazia sentido algum, já que estes eram aqueles a quais haviam tirado a vida de sua família. Cometer um auto de se auto-mandar de Vasco por parte deles era impossível. Suando frio já esperando um ataque de seus outros irmãos, a quais estavam por trás de tudo isto, e perguntando sobre a Timalian e a Marianne. Mas antes que ela terminasse suas falas, uma das empregadas gritava o mais alto possível. Ela tinha em vista aqueles dois, falando que o filho mais velho, Timalian, e a filha mais velha, Marianne, da casa Altia, estavam mortos. O desespero tomava os corpos de todos que ali estavam, enquanto a Laura, por sua vez, mal sabia o que pensar consigo mesma. Ao lado de fora da mansão dos Altias, vimos certa pessoa se movimentando pelo teto. Era o Radan, com um sorriso vil em seu rosto, falando consigo mesmo que os alvos haviam sido eliminados com sucesso, e após estas suas falas, em questão de segundos simplesmente sumia do local. A Laura, por sua vez, tentava falar com seus empregados, tentava entender o que estava acontecendo. Tudo isto para ela não fazia sentido algum. Foi quando que certa pessoa veio em sua mente, pessoa esta a qual ela procurou desesperada por ajuda. O nosso humano, que naquele dia, depois de recusar a sua oferta, falou que coisas boas poderiam acontecer. Se lembrando daquele seu olhar, sem vida, apático, se perguntando que quem realmente poderia estar no controle da mansão dos Altias. Quem escondeu as suas garras e esperou até o momento certo para atacar. Tudo isto em mente fazia a Laura se arrepiar das cabeças aos pés, falando consigo mesmo que era tudo sobre isto, sobre hoje. Era o que o nosso humano queria dizer para ela naquele momento, e como ela, depois de tudo isto, se tornou a única sucessora da casa Altia, só significava uma única coisa: medo. Nada mais que o puro sentimento de medo e a dúvida de que tipo de demônio ela havia feito um pacto. Ela balançava sua cabeça para levar este seu medo embora, pensando que não pode dar para trás agora. Tudo isto que aconteceu com seus irmãos poderia facilmente acontecer com ela também, caso ela acaba se tornando uma traidora. Cerrando seus punhos e convicta, dizia a si mesmo que não poderia desistir aqui e agora. Se este foi o asfalto pavimentado em sua frente, mesmo que ele seja manchado em sangue, irá andar por este caminho a qual ela própria escolheu. 2 meses se passaram desde que isto aconteceu com a casa Lotia. Já ao lado do nosso mano, ele recebia um convidado em sua casa, que veio até aqui amando por ordem do próprio Duque de Altia. O nosso tiozinho de 50 anos de idade ali, tá ligado? Não, eu ainda não consigo acreditar nisso, e até ele falava que aquilo era um ótimo presente, tendo em vista aquela garrafa de vinho Sarnasser, acompanhado também de um bilhete, falando que esta aqui era uma garrafa que custaria facilmente milhares de ouro, e nunca acreditaria que veria uma dela em sua frente. O
nosso mano, por sua vez, via aquele bilhete. Era basicamente um cumprimento por parte da Laura, com ele, por sua vez, se perguntando por que dela ter lhe mandado isso daqui, e não o duque da casa Altia. Confuso se este era realmente um presente para ele mesmo, perguntava para aquele seu empregado se ele tinha certeza que este aqui era um presente para ele, e sim ele respondia que o próprio duque Altia pessoalmente lhe ordenou para que ele entregasse. O nosso mano quase dava um pulo de sua cadeira, perguntando se o duque realmente havia ordenado isto, pensando consigo mesmo que se esta foi uma ordem do duque, então só poderia significar uma única coisa: que ela, a querida Laura Altia, a filha mais nova da casa Altia, havia se tornado a duquesa de todo o condado Altia. Eu falei muito Altia, não é mesmo? Após todo esse seu trabalho duro, a nossa maninha dava uma longa espreguiçada e falava consigo mesmo que estes 2 últimos meses passaram em um piscar de olhos. Após a funeral do seu pai, que perdeu a sua vida por conta de uma doença, ela se tornou a duquesa de todo o condado após a sua cerimônia. E mesmo depois de um tempo como duque, para ela ainda era inacreditável, já que neste escritório ela nem poderia entrar antes. A morte dos seus irmãos também aconteceu de forma muito repentina. Por sorte, como ela estava fora, e também foi aquela que mais se surpreendeu vendo toda aquela cena, ela não era uma suspeita. Tudo isso aconteceu porque ela tinha um álibi em si, estava fora da mansão participando daquele baile. Outro motivo para ela não ter se tornado um suspeito foi que todos seus aliados anteriormente foram eliminados pelos seus irmãos, logo quando ela retornou para sua mansão. Em poucas palavras, ela não tinha poder algum ou força alguma para cometer um ato de eliminar os seus irmãos em si. A Laura ainda se tremia de medo, falando consigo mesmo que, depois que percebeu tudo, era bem surpreendente, que ele havia usado a sua situação para ganhar uma vantagem. Naquele dia, o nosso mano recusou a sua oferta como se não se importasse com nada, mas já estava agindo pelo bem dela, imaginando aquele seu semblante, pensando que ele, de uma vez só, fez toda uma limpeza perfeitamente por detrás dos panos. O quão longe ele previu o futuro, era o que ela, a Laura, se perguntava, enquanto caminhava por aquele longo corredor vazio, iluminado pela luz do luar que passava por suas janelas. Pensava que o nosso mano apenas lhe ajudou porque ele precisava de um Altia para se fazer parte do seu plano. Embora tenha conseguido juntar todas as organizações subordinadas de Altia, não era o suficiente para igualar o seu poder. Em outras palavras, isso significava que ele, o nosso mano, queria algo particularmente dela. A casa Altia é uma figura importante do submundo que teve a sua ascensão apenas com seus negócios, e se for algo que ela, nossa mana Laura, tem e ele não possui, a capacidade de manipular o cenário político a partir das sombras, chegando na conclusão que ele, o Alan Palatio, precisa mesmo de renome que o nome Altia tem. Todos estes seus pensamentos pairavam em sua mente enquanto olhava em direção daquela pintura de seu pai, mas, deixando tudo isto de lado, se virava e falava consigo mesmo que, por hora, teria de focar no que tem de fazer, porque o figurão, o Alan Palatio, logo irá lhe procurar. Após essas suas falas, aquela que antes sentia medo profundo por parte de nosso mano, tinha agora este seu sorriso e este seu olhar de afeição, se perguntando se o nosso mano havia gostado do seu presente ou não. Né, velho, a maluquinha que entrou, mais uma maluquinha que entrou aqui na lista, mal entendidos rolando, os interesses amorosos aumentando. O Alan não faz ideia das conquistas amorosas das poucas ideias, né? Na moral, velho, o cara é um conquistador nato, tá ligado? Não tem como, velho. Tempos depois, muito tempos depois, 5 anos após o começo da história original, certa pessoa ia ter o nosso mano e chamava sua atenção. Era o nosso tiozinho Evas, tá ligado? Que vinha de lá, perguntando se agora deveria começar a chamar ele de conde e não de jovem mestre, levando ele a responder que não precisava, pois a cerimônia para se tornar um duque ainda não havia acontecido. Apesar dessas suas falas, a depressão era um soco forte que ele levava e o seu ânimo ia lá para baixo, não deixando de pensar consigo mesmo que nunca imaginou que iria se tornar um conde, mas como estava nesta situação, iria tirar o máximo de proveito possível. Enfim, o Evans veio até aqui pois tinha uma carta da Yutia para lhe entregar. Entrando em seu escritório, nosso mano perguntava se ele havia conseguido informações de quem havia tirado a vida do Léo, e nada por enquanto ele respondia. No entanto, uma guilda estava investigando, então logo alguma coisa iria aparecer. Por fim, enquanto se sentava por ali, perguntava para ele qual seria o objetivo a partir de agora, apesar de não achar que ele iria atrás de vingança.
O nosso mano, por sua vez, pensava que todas as pequenas diferenças em relação do jogo original devem ter sido por sua culpa, e por isso que respondia para o Evans que estava apenas se preparando para os eventos inesperados do futuro. O Evans, apesar de ser mais um dos seus subordinados, era aquele a qual mais se assemelhava a um amigo, e por essa razão que não deixava de fazer uma leve piada com a cara do nosso mano, falando que ele agora já estava parecendo um verdadeiro conde. Deixando tudo isso de lado, ele abriu aquela carta enviada pelo Yuji, curioso com o que ela havia lhe mandado. Assim como antes, era uma carta bem fofa, perguntando se ele estava bem, falando que, como sempre, ela estava bem também e que todos estavam focando em seus respectivos hobbies. Na carta também dizia que a Sarah, a garota furry, adorava brincar com seus amigos. A Rini, como sempre, estava lendo, brincando com algumas coisas aqui e ali, e o Radan tinha um novo hobby envolvido com jardinagem. O nosso mano não deixava de se sentir feliz, vendo toda aquela inocência transbordando daquela carta, pensando que essas trocas de informações com a Yuji já havia se tornado uma rotina padrão de todo mês, e toda vez que ele lia, seu coração se aquecia mais um pouco, apesar de nunca ter visto nenhum deles, sentia que todos estavam crescendo bem. Com isso, ele chamava a atenção do Evans e comentava que só agora havia se dado conta que 5 anos já havia se passado desde então, perguntando para ele quais era a idade das crianças agora. Pensativos, Evans respondia que eles já deveriam estar prontos para entrar na sociedade já, e que deveria estar por volta desta idade aí, por serem basicamente adultos ou algo assim, eu não sei bem qual é a idade específica para entrar na sociedade. A imagem feliz de que felizes crianças do nosso humano se quebrava, logo imaginando com todos eles mais velhos lhe agradecendo com a maior educação possível por terem cuidado dele pelos últimos 5 anos, o que claro, com tudo isto em mente levava ele a falar que já havia se passado na hora de deixar eles livres então. Isto pegava o Evans de surpresa, perguntando se ele não tinha colocado todos no orfanato só por estarem feridos e tal. E ele respondia que não tinha motivo ou razão para deixar eles presos lá. Eles estavam crescidos e já era a hora deles decidirem o seu futuro. Dando uma leve desviada de olhar, ele não deixava de pensar consigo mesmo que cuidou o suficiente deles para não se tornarem os 5 pecados capitais. Tudo isto, no final, iria acabar bem, e mal ele sabia, né? No jogo, cada luta contra eles tinha um esboço do seu cenário revelado pela narração. A da Yuji, a qual tinha um talento da crença, a do Makalian, por sua vez, que tinha um talento da espada, a da Rini, que tinha um talento para estudar, a da Sarah, que tinha um talento para lutar, e o do Radan, que tinha um talento de apóstolo. Enquanto ele tacava todas aquelas papeladas na mesa, não deixava de pensar que se todos eles usarem estes seus talentos, eles irão viver mais do que bem na sociedade. Todo felizinho já. Enquanto puxava aquela caneta em sua mão, pensava que por enquanto iria preparar alguns presentes para todos eles e espera que eles fiquem felizes por isso. Depois de um certo tempo, ele dava um grito mais alto possível, a ponto de tirar o Evans do seu sono, que já havia tudo terminado. Nosso tiozinho lá, nosso tiozinho do formal conservado de mais de 50 anos de idade, todo babado lá, se apressava para ir e entregar as cartas para todas elas. E falava também que iria em Vapt e Vupt e logo estaria de volta. Enquanto todos aqueles pássaros nos eram destacados, o que o nosso mano pensava consigo mesmo é que espera que todos eles leiam suas cartas e se sintam confiantes para aventurar neste mundão. Cortamos para a nossa mana Yuji, depois de ter levado um buff de respeito por parte do autor aqui, tá ligado? Exalando a pura energia do yanderismo das poucas ideias, falando que havia chegado novas ordens para eles. Pegando todos os 5 capitais de surpresa, cada um com seus respectivos buffs, o Makalian e o Radan por sua vez foi agostosurado até demais para agradar o público feminino, e a Sarah, tadinha, continua uma tampinha só, tá da mesma forma, tá ligado? Makalian ficava surpreso pela carta, a Sarah dançava pelo salão mega feliz por ter recebido uma carta, o Radan tava lá inexpressivo e a Rini tinha amado bastante. Enquanto a Yuji, por sua vez, calmamente via aquela carta em sua mão. Mas, antes de qualquer coisa, a Yuji pedia para que todos eles lessem com calma suas cartas, já que eram ordens do nosso humano, que sempre eram as de mais altos níveis. A minha maninha Sarah lá, toda ansiosinha lá, tá ligado? Perguntava se eles mesmo poderiam ler essas cartas, já que antes era somente a Yuji que tinha permissão de ler. E ela respondia que o nosso humano havia mandado uma para cada um deles, e que era para que eles mesmos lessem. Como você tá? Parece que vocês têm feito muitos amigos. Se precisarem de algo, era só me falar. Era basicamente isso aqui que estava escrito ali, o que levava a eles se perguntarem se isto era mesmo uma ordem, já que parecia apenas uma conversa normal. A Yuji chamava todos eles de inocentes e comentava que o nosso humano sempre disfarçava suas ordens com conversas normais, e por isso que eles deveriam ter mais atenção. Com isto mostrava aquela carta de quando o nosso humano mandou para ela, falando sobre seu irmão, falando que esta aqui foi a primeira ordem depois da carta de agradecimento para ela, que ele sempre informa os alvos de suas missões e diz para
para informar ele depois de tudo ser concluído com aquela carta quando lhe mandou para falar sobre o seu orfanato, compartilhando de todo o seu conhecimento lá com eles, ou todas as suas alucinações, né? Já que isso aqui era tudo da cabeça dela. Falando de quando ela foi escolhida para ser a Lua Azul, e como claro, todos eles poderiam ver, foram escolhidos a dedos também. O McCallihan respondia que entendia que o nosso mano estava fazendo era para prevenir que as informações vazassem, e isto mesmo ela respondia, que eles devem entender as suas ordens e realizar suas missões. Com isto em mente, o McCallihan perguntava se não era melhor então que eles fossem visitar ele ou usar algum tipo de comunicador mágico, e o Radan falava que ele tinha até um ponto, já que se o problema era vazamentos, por que usar cartas? A Yutia logo colocava aquele seu olhar de morena psicótica das poucas ideias e mandava eles nunca se esquecerem que eles têm a pena de seguir tudo que o nosso humano ordenar. Simplesmente assim. McCallihan já respondia com tá certo, minha patroa, apesar de não deixar de pensar que isto sim era uma confiança inabalável por parte da Yutia, que tinha consigo mesmo em relação ao nosso humano. Enfim, eles passaram um bom tempinho lendo as suas cartas. McCallihan comentava que o nosso humano havia lhe dito para que ele fosse para Caliburn, a nação dos cavaleiros, enquanto a Sarah, tadinha, foi mandado para Cologne, um lugar deserto e ela não gosta de desertos. O Radan comentava que para ele era a cidade de Rachas, a cidade da diversão e dos trucos. A Rini foi para Lartânia, a cidade do labirinto. Por fim, a Yutia, onde o autor, que isto aqui é autor, vai com calma aí, porra, tá adorando desenhar ela. Uma semana no mínimo pra desenhar isso aqui, tá? Falando lá que ela estava indo para o reino sagrado, a cidade de Rosária, falando para eles que todos eles devem fazer o que estava escrito nas cartas. McCallihan respondia que não sabia o motivo, mas foi dito ali também para ele se tornar um cavaleiro, enquanto a Sarah comentava que ele, o nosso mano, também iria patrocinar em suas jornadas. A Rini comentava que estava escrita as localizações dos seus presentes também, enquanto o Radan falava que seja qual presente for, eles só iriam saber quando chegassem lá. Por fim, a Yutia respondia para todos que estava ótimo, mas antes de qualquer coisa eles teriam de se lembrar uma única coisa, indo com aquela carta até o seu peito e falando que antes que o nosso mano diga alguma coisa, eles não deveriam mencionar o nome da Lua Azul. No dia seguinte, tínhamos a visão dos 5 pecados capitais indo se aventurar no mundão, e assim, por fim, no fim, eles se foram, deixando para trás o local ao qual eles chamaram de casa pelos últimos 5 anos. 3 meses se passaram desde que eles se foram. Vamos ao Alan, calmamente com o livrinho na mão, falando que, como esperado, não tinha mudanças de magia ou em suas frases e ele terá de ver isto por si próprio. Com isto chamava a atenção do Evans e comentava que agora havia parado para pensar como que estava o andamento da investigação sobre a morte do Léo e ele respondia que a guilda ainda não havia achado nada. Pensativo, ele ia com sua mão ao seu queixo e dizia a si mesmo que parecia que o efeito borboleta já havia saído de fora do seu controle, e isto deveria ser por causa dos 5 pecados capitais. Até mesmo a nossa maninha Lória, que não deveria estar viva a partir deste ponto, se tornou uma duquesa da Casa Alt, expandindo seu poder e influência no submundo de uma forma que até bem que assustadora para uma garota que tinha um olhar tão inocente quanto antes. Com isto em mente, ele falava para o Evans que iria parar as investigações, o que pegava ele de surpresa, perguntando se ele estava falando sério. E bem, esta é uma situação onde ser ignorante é a melhor coisa a se fazer. No jogo, não tinha quase nada capaz de escapar das redes de inteligência da guilda de informação. E ele, o nosso mano, é um medroso, tá? Pensava consigo mesmo que o melhor aqui agora é não procurar sarna pra se coçar, já que se uma precaução que você está fazendo pode levar a uma situação onde você pode morrer, então ela é inútil. No fim, as organizações secretas são assim, não irá lhe incomodar se ele não se envolver no meio ou não tem nenhuma razão sequer para que eles ataquem ele também. Com isso em mente, falava para o Evans que neste ritmo não fazia sentido continuar e ele respondia com tá certa para ele. Iria dizer para que eles parassem com a investigação. Deixando isso de lado, ele comentava sobre o McCallihan, que aparentemente ele havia se tornado um cavaleiro na cidade dos cavaleiros. O que na qual nosso mano, exalando toda a empolgação, muito ânimo, não tem como, respondia que isto aqui era bom para ele então. 3 meses depois, esse manhua funciona assim, dando saltos temporais, o Evans ia até o Alan para falar que o McCallihan havia feito uma ordem de cavalheiros. Estas falas pegavam ele até que de surpresa e tiravam ele lá do seu TDAH, comentando que então o McCallihan estava no mínimo ou até superior ao nível de um especialista. Este daqui são os níveis de cavaleiros, indo a um usuário de espada qualquer, a um especialista e por fim ao mestre da espada. Com o Alan por sua vez comentando que não fazia muito tempo desde que o McCallihan foi para a cidade dos cavaleiros, e com o Evans respondendo que as pessoas estão falando para aí, que logo logo o mundo irá ver o 15º mestre cavaleiro em menos de 10 anos.
Alan perguntava se ele estava querendo se referir a espadas de Calibur, e isto mesmo Evans respondia, que toda a cidade dos cavaleiros deve estar celebrando por uma pessoa como Macallian ter surgido. 6 meses depois, eu já nem me surpreendo mais, um ano inteiro já havia se passado desde que os 5 capitais haviam saído do orfanato. Neste meio tempo, nosso mano já estava operando como Conde dos Palácios. Enquanto ele treinava sua canalização de magia, o Evans ia até ele para lhe falar novas notícias. Mais uma vez ele comentava sobre Macallian, falando que ele havia se tornado uma das espadas de Calibur, pegando o Alan de surpresa, pois em uma única unidade de ano, ele, o Macallian, já havia se tornado o 15º mestre cavaleiro. Confuso com tudo isso, ele perguntava que se para se tornar um mestre cavaleiro você não deveria ser pelo menos um mestre da espada, e apenas o silêncio soava no local. E bem, o mestre da espada, em Pisquidelia, ou o nome do jogo, caso você tenha se esquecido, se refere a um super-humano que foi além da lâmina de aura, desbloqueando uma habilidade única, a derivação. E que Morena está aqui de cabelos grisalhos, Mora. Tomando frio, ele perguntava para o Evans se ele estava lhe falando que em um ano o Macallian já havia se tornado o mestre da espada, e ele respondia que, para ser mais exato, o Macallian estava prestes a se tornar um, já que ainda não havia criado a sua derivação ainda. No entanto, mesmo sem a derivação, a nação dos cavaleiros deu a ele o título de mestre cavaleiro, e além dele ganhar um duelo contra a quarta espada, a cidade dos cavaleiros também havia pedido um cavaleiro para os bárbaros do norte também, levando nosso mano a responder que eles estavam certos, já que a cidade dos cavaleiros deveria estar em guerra há mais de uma década. O Evans respondia que a obtenção de mana e o seu domínio demorava no mínimo uns 15 anos, e a derivação deveria levar algumas décadas para se formar também. A primeira espada, o Reinhardt, tinha 32 anos quando se tornou o mais jovem cavaleiro mestre, e essa pessoa também que aparece no jogo lá pro episódio 3, para ser exato, onde ele aceita ser um companheiro temporário apenas durante o terceiro episódio. No jogo ele fala que esteve empunhando a sua espada desde os seus 5 anos de idade. Como no jogo Reinhardt era o mais forte, e mesmo com seu talento ele demorou 20 anos para se tornar um mestre cavaleiro, agora uma criança como Macallian, sem conhecimento algum sobre espada, havia se tornado um mestre cavaleiro também. Fora tudo isto, o nosso mano estava muito orgulhoso pelo Macallian, pensando que se ele apenas estava esperando pela sua derivação, isso significava que ele já havia ultrapassado o Reinhardt já, como um mestre cavaleiro, falando para o Evans que talvez ele poderia se aproveitar do Macallian bem antes que ele esperava, e com o Evans concordando com essas suas falas. Porém, enquanto olhava para aquela papelada em sua mesa, ponderava que talvez não, que talvez ele não iria conseguir. Todo escabeado lá, tadinho, achando que é odiado por todos os 5 pecados capitais, ou eles nem se importavam muito com ele não, já que por todo este tempo a única pessoa que ele vem recebendo cartas é da Yuchi. Depois de ela ter ido para o Reino Sagrado, as suas cartas, a qual ele lhe mandava regularmente, continha notícias dos 5 pecados capitais, e por isso que ele imaginava que entre eles, todos eles estavam mantendo um contato entre si. E mesmo eles, sem ter visto seus rostos, poderiam ao menos lhe enviar uma carta agradecendo pelos seus presentes, e isso lhe deixava até que bem de triste por não ter acontecido. Era tudo isso que ele ficava pensando lá, mas logo ele deixava tudo isso de lado, dava um tapaço em seu rosto e pensava que iria voltar para o começo, ou seja, ele estava bem feliz que os 5 pecados capitais não havia destruído o reino inteiro depois de terem despertado seus poderes. E assim, como um pai orgulhoso, que nem é ele que negligencia os seus filhos, e sim os seus filhos que negligenciam ele. É o tal do comprar um maço de cigarro reverso, ou o tal do todinho reverso, vai saber. Ele falava para o Evans que estava tudo bem, contanto que os 5 pecados capitais estejam felizes. Com isto, vamos à capital de Calibur, na área central da residência de um nobre de alto escalão, a grande mansão onde residem os famosos cavaleiros do eclipse solar. Vimos um certo cavaleiro enquanto observava os seus homens pela janela, pessoa esta que era o próprio Macallian, sendo ele sim o capitão dos cavaleiros do eclipse solar. E aquele a qual carrega o título de mestre cavaleiro mais jovem. Foi quando que ele percebeu algumas pessoas por ali, esta garota que felizmente cumprimentava ele e chamava o Macallian de seu irmão. Apesar daqueles seus olhos frios, ele cumprimentava aquela garota com um singelo sorriso em seu rosto. Após isto, dava uma leve torcida para levar este seu sorriso e ir embora, tá? Pensando que já fazia um ano, mas pensar sobre o seu passado ainda lhe deixava com vergonha. Passado vergonhoso este, a qual ele perdeu tudo para aquelas chamas negras. Esta coisa que tirou tudo que ele tinha em questão de segundos. A visão da sua irmãzinha e o sentimento de tudo que ele possuía era apenas uma raiva incontrolável e ódio. Daqueles dias presos, tanto fisicamente quanto mentalmente naquelas celas escuras e frias, tendo apenas em posse uma lembrança da sua irmã. O fato da grande lua ter salvo a sua vida não era um bom motivo em si para ele jurar sua lealdade para o nosso humano, mas pela Yutia, por ter lhe prometido vingança, seguiu suas ordens.
Trabalhar como parte da Lua Azul lhe rendeu muitas situações perigosas e um treino eficaz para poder se superar. No entanto, ele não se importava nem um pouco com o seu bem-estar. Por alguns anos, ele realizou as suas missões que seriam fundamentais para ir contra as Chamas Negras. Logo depois que ele recebeu a ordem direta por parte do nosso mano, por meio daquela sua carta, onde certa coisa chamou sua atenção era uma frase em destaque azul, onde falava que um pequeno hotel localizado ao sul de Caliburn, o Alan havia deixado um presente para ele lá. Ele foi até tal local, e claro, ele não se importava nem um pouco com seu presente, mas atiçado pela sua curiosidade, ele foi até lá. Antes que ele pudesse perceber, ele recebeu um presente que achou que nunca mais iria ter. Os seus sentimentos que foram tirados à força e deixados para trás, como se nada, retornavam com todas suas forças. Naquela carta repentina, enviada quase sem pretensão alguma, como apenas uma ordem e algumas falas de presente. O presente dado para ele, Macallan, foi. Ele abraçava fortemente aquela garota em sua frente. Sem acreditar, os olhos daquela garota marejavam, e mesmo sem falar nada, o seu rosto claramente se perguntava se isto mesmo era real. A família que um dia ele pensou que havia perdido. Para ele, Macallan, isto era algo bem mais precioso que sua própria vida em si. O presente mais precioso em si, podendo sentir o calor de um corpo vivo. O calor da sua irmã. Naquele dia, ele se permitiu chorar, ou colocou para fora as lágrimas que ele havia segurado por todo este tempo. A sua irmã, que ele pensava que estava morta, estava ali. Vivinha da Silva. Com seus olhos roxos e molhados, com suas lágrimas, chamava ela de Sally e perguntava o que havia acontecido. A sua irmã compartilhava deste mesmo sentimento e mal conseguia encontrar as palavras para descrever a sua situação, acreditando por fim que aquilo na sua frente não era um sonho. Em outro local, os dois poderiam por fim se sentar, tomar uma gostosa xícara de café e pôr o seu papo em dia. Inexpressiva, ela comentava o que aconteceu com ela depois daquelas coisas terem separado eles. Na escuridão, a Sally teve de esperar pela sua vez, por muito e muito tempo. E quando por fim a sua vez chegou, antes mesmo que ela pudesse perceber, ela pôde escapar de lá por uma luz misteriosa e por fim assim sobreviver. Alguns anos depois, quando ela foi vendida para um mercador de escravos, certo cavaleiro foi até ela e com sua lâmina salvou ela do seu terrível destino. Um mercenário, um tiozinho com mais de 50 anos de idade, chamado Evans, salvou a sua vida e livrou ela daquele seu terrível destino. Indo até uma bancada, ela falava para o Macallan que depois disso ela recebeu o tratamento do seu benfeitor, mostrando aquela sua carta, onde ele falava que iria continuar mandando seus remédios e ajuda, que ela estava segura sob o nome dos Palates, e que não deveria se preocupar com seu irmão também não. Sendo o remetente desta carta em si, é claro, o Alan Palatio. Macallan ainda não conseguia acreditar em tudo a qual tinha ouvido, enquanto ela levemente corada comentava que se sentia muito grata por parte do nosso mano e por tudo que ele havia feito por ela. Confuso, ele se perguntava se ele usou mesmo o nome Palatio para lhe proteger, ainda confuso se perguntaram como que ele sabia sobre tudo isto. Se curvaram, ficando na defensiva e demonstrando até um sentimento de medo. Ele pensava que nunca havia falado sobre a sua família antes, e apenas Yutia sabia que ele foi pego pelos Cordeiros Negros. Então, como que o nosso mano sabia eram suas dúvidas? Foi quando que certa lembrança da Yutia veio somente, quando ela lhe falou que ele, a Grande Lua, o Alan Palatio, sabia de tudo. Por fim, todas suas dúvidas até aqui se juntaram como um quebra-cabeça e apenas desapareceram. Até o dia de hoje ele não conseguia entender a ansiedade que a Yutia sentia, e como sempre ela reagia quando dava indícios que não iria seguir as ordens de nosso mano. E o único tolo depois de tudo isso era ele próprio. No dia quando ele falou para a Loria que coisas boas iriam acontecer, naquele dia ele não conseguia entender como ele poderia falar uma coisa dessas para aquela garota, sendo que ele era o único mandante para eliminar toda a sua família. E agora, depois de todas as peças se encaixarem, o Macallan chegava em uma única conclusão. O nosso mano sabia de tudo desde o começo, a ponto de se dar a liberdade de falar para a Loria sobre o futuro e que ela não deveria se preocupar. A sua irmãzinha chamava sua atenção e perguntava se ele estava bem. Ele respondia que estava tudo bem sim para ela, enquanto afagava de leve a sua cabeça, pensando que ele, a sua espada, usou agir por conta própria. No entanto, o nosso mano decidiu ser generoso e misericordioso. A sua cabeça sempre esteve cheia de pensamentos de ódio contra o Cordeiro Negro. Isto, claro, até o dia de hoje. E como aquele lindo sorriso recheado de felicidade em sua frente, não deixava de pensar que havia sido presenteado com o presente mais valioso e inestimável de todos. Via em sua mente as falas da Yutia, que antes o que ele sentia por parte dela era medo e agora fazia todo sentido.
que um dia ele e o Macallan iria perceber o porquê dela seguir as ordens do nosso mano. Vá para Caliburn. Era a única coisa que estava escrita naquela carta. E hoje, por fim, ele entendeu. A Yutia não era uma louca fanática e nem seguia as ordens de nosso mano cegamente. Por isso que sua chama queimava com toda a sua força. Ele tinha de retribuir toda a gentileza dada pelo nosso mano. Era sua convicção que ele tinha em sua mente. A sua missão era se tornar o ápice de Caliburn, um cavaleiro mestre e criar uma ordem pessoal de cavaleiros com seus melhores espadachins. Interrompendo estes seus pensamentos, um dos seus homens vinha de lá e falava que havia chegado a hora. Ele se dirigia até onde todos eles estavam aguardando ele sentira. Esta expedição vai servir como pontapé inicial para o eclipse solar. Enquanto sacava sua espada, ele pensava que não importava quais dificuldades há de vir. Ele, o retrato pessoal de um eclipse em si, estará esperando pelo dia qual ele possa recompensar o nosso mano de forma satisfatória, mandando todos seus homens provarem-se diante a lua. Os Cavaleiros da Eclipse Lunar foram em uma expedição para lutarem contra os bárbaros. E enquanto tudo isso acontecia, o nosso mano estava lá, curtindo a sua vidinha de Duque, aproveitando aquele gostoso vento que tocava sua pele e o ar pacífico em sua volta. Tudo isto porque todas suas crianças haviam se crescido e se tornado boas pessoas no mundão. Foi quando que um vento forte soprou, com agilidade ele pegou toda a papelada, por fim ele puxou uma caneta. Enquanto escrevia naquele livro, ele se perguntava por que de escrever tanto em letras cursivas, pensando que depois de voltar daquela dungeon ele focou em procurar a frase entre aspas. Por fim, o relatório estava feito, ali escrito, análise da frase, detectada que cada frase muda de certa forma e era igual à refração, um reforçamento de imperfeição à magia. A refração fortalecia a imperfeição de um feitiço completo, aumentando a sua área de contato. Gerando a pergunta, a transição muda o estado? A refinação mudava a forma, afetando a transição de um projeto. A luz índigo reforçava a magia paralela, tipo a magia elétrica. A linha de difração garantia penetração, resultando em um acerto crítico. E o importante que ele havia escrito ali eram as regras das frases. Se parar, o feitiço falha, sem repetir a mesma frase, sem frases incompatíveis, e somente 5 frases só. Vendo tudo isso, ele falava consigo mesmo que com sua mana ele poderia usar apenas uma magia por dia e demorou bastante para ele descobrir tudo isto. Pela predefinição deste mundo, os sinais de mãos e a linguagem babilônica foram esquecidas, então não tinha muitas informações sobre isto por aí e nem nada escrito. No fim ele teve de fazer uma auto-pesquisa e acabou achando algo que ele gostava, mesmo tendo aprendido magia apenas para proteção. Enquanto canalizava aquelas faíscas elétricas da sua mão, ele falava em voz alta que agora era a hora dele ver o resultado dos seus 2 meses de pesquisas. Movendo as suas mãos e com tal sinal feito aquela magia reagia a tal. Ele tendia a eliminar o ponto fraco da esfera de mana e causar um desequilíbrio para provocar os seus raios. Esta magia fraca e imprestável era a fixação. Com isso, aquela magia desenfreada formava uma esfera elétrica. Em seguida, ele usava a compreensão, que condensava sua magia. E por fim, ele usou o colapso. Enquanto aquela energia se chocava entre aquele entre-espaço, o nosso mano começava a ver um certo propósito em si. Em seguida, um florescimento. Enquanto a sua mão direita se mantinha fixa em sua posição, ele levava a sua mão esquerda e abria a palma de sua mão. Foi quando que aqueles raios atingiam as nuvens nos céus. Em sua frente, tínhamos em vista aquela sua grande magia, que se assemelhava a de uma árvore feita de eletricidade. Tendo em vista aquela sua habilidade pura, ele falava consigo mesmo que então a ordem não importava. De certa forma, com aquele seu rosto inexpressivo surpreso, que quando ele usou o colapso primeiro, mas antes que ele terminasse suas falas, um grito de impossível tomava sua atenção. Logo atrás ele via 2 pessoas, um rapaz e uma mulher de lindas mechas ruivas. Pessoas estas que, claro, era a nossa ruivinha Kalia, boquiaberta se perguntando se isto em sua frente era uma magia originária. O nosso mano, por sua vez, confuso, se perguntava o que ele estava fazendo aqui. Aquele senhor, suando frio, comentava que ser capaz de usar uma magia originária significava que ele, o nosso mano, era pelo menos um mago de 7º círculo até maior. O Alan, por sua vez, se perguntava o que diabos era uma magia originária e como que ele havia pulado do 1º círculo para o 7º, tendo em vista aqueles 2. Diante daquela magia, com um mago principiante nem ousaria ou sonharia conjurar. Com ele, por sua vez, o nosso mano falando consigo mesmo que isto aqui era impossível, meu Deus. Dica de possessor. Em Caliburn, a nação dos cavaleiros, você pode criar uma ordem de cavaleiros se for reconhecido pelo rei. E foi assim que o nosso maninho Macallan fez
a sua ordem de cavaleiro. Sendo esta dica em si também, né, velho? O final da última página lançada até aqui deste manhwa aqui, do manhwa do nosso amado Alan, né, velho? O que será que está acontecendo daqui pra frente? Será que a Ruivinha vai perder o juízo, tomar umas e ficar louca e partir pra cima das artes seduzentas e sedutoras pra cima de nosso mano? Eu espero que sim. Será que o Macallian, que de certa forma é o mais bonzinho da cabeça de todos os 5 pecados capitais, será o primeiro a ficar ao lado do nosso mano como, sei lá, seu cavaleiro? Bem, estas são perguntas que ainda não temos respostas. Só deixando o teu like e se inscrevemos aí pra sabermos, né não? E na moral, velho, que alívio, tá? Velho, no último vídeo eu até comentei aqui com vocês que eu tinha um medo de o autor fazer alguma loucura com a Yutia. E graças a Deus que nada disso aconteceu. Eu sinceramente espero que a Yutia não vire um interesse romântico do nosso mano, não, de verdade. Eu curto bem mais essa sua relação com o nosso mano, tipo, abre aspas, entre pai e filha, fecha aspas, né? Só que com a Yutia sendo aquela... continuando sendo aquela louca obsessiva pelo nosso mano. Mas uma obsessão que não beira o romance, e sim algo mais próximo à fé, crença. Ela faz tudo o que tem alcance dela ou até mais para alcançar as expectativas do seu Deus, ou seja, o nosso mano. Tipo um filho ou uma filha tentando desesperadamente chamar as atenções dos seus pais, sabe? É isso que eu tô querendo dizer aqui sobre a relação que eu gosto que eu gosto e tô vendo até aqui dos dois. Eu gosto bem mais da Yutia sendo escrita desta forma. É claro, tendo os trejeitos lá de yandere dela e tal, tá ligado? De yanderezinha maluca, mas essa yandere que não é uma yandere tipo, eu tô apaixonada por ele, e sim por algo divino. Eu tenho que me devotar a ele, porque ele é um deus, pá. Tá ligado? E o nosso mano todo boboca lá, porra, que deus que eu sou, hein? E pelo que eu vi até aqui, ela tá sendo realmente escrita dessa forma, e a história tá me agradando bastante. De todos os pecados capitais, ela foi a que mais foi destacada aqui. Então, de certa forma, a gente meio que já conhece o tipo de personagem que ela é. E outra coisa também que me deixa curioso sobre ela também, é que quais serão as dificuldades que, por conta da personalidade da Yutia, trará por uma manhwa? Tenho quase 100% de certeza que ela não vai ser sua solução, não. Vai ter problema também. Sobre os outros pecados capitais, até aqui eu não tenho muito o que falar sobre eles não, tá? Claro que eu posso dar um destaquezinho aqui pro meu mano Macallian, mas eu não quero fazer teorias por enquanto não, ser bem sincero. Eu quero esperar pacientemente pra ver o que o manhwa vai me entregar aqui. Não quero ficar teorizando, não quero ficar esperando muita coisa pra lá na frente me decepcionar não. Enfim, né, velho, resumindo tudo aqui que eu tô querendo dizer é que eu tô gostando bastante desse manhwa, velho. Está sendo bem escrito, ele está se demonstrando um mundo rico, que tem bastante coisas pra nos mostrar, como as suas cidades, seus reinos e tals. Não desgostei de nenhum personagem até aqui que apareceu, né? Todos os seus personagens até aqui, pra mim pelo menos, são todos bem carismáticos, tá ligado? Vale a destacar também que o meu personagem favorito aqui é de longe o meu tiozinho de 50 anos de idade. Meu passa-eva, tá ligado? Sempre dou uma leve risadola vendo as suas interações com o nosso mano, véio. Tem como não, velho. O Evans de longe é o personagem mais carismático desse manhwa aqui, velho. Mas enfim, e você? Tem algum personagem preferido? Tá gostando deste manhwa? Me fala aí o que você tá achando aí nos comentários, tá ligado? Que eu tô querendo saber também, porra. Dito isso, é aquilo. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um beijo. Eu deixei um chazinho aqui pra beber, tá ligado? Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo minha voz, estranha, então se tiver algo estranho aí no vídeo aí é porque eu tô sentindo minha voz estranha, sei lá, velho. Será que eu vou ficar doente, velho? Toda vez que eu sinto alguma coisa assim com minha voz é porque eu vou ficar, eu não quero ficar doente não, pelo amor de Deus, velho. Tchau.